Diferenciais para se tornar um bom gestor de tráfego. Bom, isso é um pouco relativo de pessoa para pessoa, mas se a gente fosse tentar transformar isso em uma receita de bolo, eu diria que existem algumas etapas que vão fazer você se destacar frente à maioria. A primeira delas é o alinhamento de expectativa. Tem muito cliente que não sabe o real potencial, o real retorno que é gerado por meio de uma campanha. Ou eles acham que é de mais ou eles acham que é de menos. Então você precisa alinhar isso frente ao produto do teu cliente. Explicar também quais são as barreiras e as dificuldades de anúncio frente àquele produto vai fazer com que a pessoa compreenda que você tem pleno conhecimento e vai fortalecer o seu trabalho. Tem gente que acha que isso é negativo, tendo em vista que o cliente pode entender aquelas barreiras como dificuldades e não querer fechar. Cara, se ele não quer fechar, não tem problema, mas faz parte de um bom desempenho você explicar para ele quais são as variáveis existentes dentro de uma campanha. Então você precisa ser conciso nisso. Existem diferentes formas de você atuar e diferentes maneiras, obviamente, mas quando você alinha em conjunto com o cliente e se mostra sempre à disposição, atualizando e verificando se o conteúdo convertido está sendo convertido em vendas no resultado final, ele vai ver isso como um diferencial, até porque a maioria dos gestores de tráfego faz só a campanha e não está nem aí se os cliques foram resultados de venda de fato. É só clique e mandar relatório. Isso faz com que a maioria deles não sobreviva mais do que um mês com o cliente. Às vezes sobrevive um pouco mais, no entanto é comum que o cliente acabe abdicando porque ele não sente essa proximidade, ou seja, ele não está validando. Você está mandando um relatório para ele que diz que ele teve 70 pessoas que entrou em contato e ele teve 2. Entenda como isso pode ser ruim para você. Então, ter essa proximidade, verificar, buscar quais são as falhas de comunicação no processo, vão fazer toda a diferença na execução do seu trabalho. Como você está iniciando, você pode se utilizar de autoridade frente a campanhas anteriores que você tenha realizado, nem que seja para você. Mostre que você tem experiência e perícia frente ao produto do teu cliente. Quanto mais informações você colher, quanto mais informações você fornecer frente à execução da campanha, mais ele vai compreender o seu domínio frente àquelas ações e menos ele vai te estorvar no que diz respeito à qualificação ou qualquer outra coisa no meio. A maioria dos caras não está nem aí com quantas campanhas você já rodou, contanto que a campanha que você rode com ele surta resultado. Então é de maneira simples, a gente tem que ser franco, conciso, ser claro, estar próximo do cliente, fazer a comparativa do retorno que está sendo embutido ali dentro do gerenciador de anúncios frente àquilo que ele está obtendo lá na loja. Fazer esse tipo de acompanhamento vai te colocar à frente de uma cacetada de gestor de mídia que tem por aí, porque pasme, os caras são muito loucos. Tem gente que faz campanha do cliente, não valida o criativo com o cliente, joga direto porque é especialista demais e vai pro Rio no fim de semana. A campanha está errada, o cliente começa a tomar prejuízo, queima a marca, ele não sabe estopar, não consegue falar com o gestor. E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Lembre-se, se você estiver rodando uma campanha, meu amigo, só quando você estiver dormindo, o tempo todo de olho, o tempo todo atento para feedback do cliente, para feedback da campanha. Você precisa acompanhar isso sazonalmente, porque do contrário você pode dar um tiro no seu pé e você está atuando com o dinheiro do teu cliente, você está atuando com a marca do teu cliente, isso pode ser um problema gigantesco. O último cara que eu conheci que fez esse tipo de cagada causou um prejuízo, assim, falar para vocês, cara, foi muito absurdo. Isso tudo porque ele simplesmente rodou a campanha, não verificou o endereçamento dela e saiu. E a campanha é extremamente cara. Então compreenda, quando você rodar a campanha você precisa verificar, validar, acompanhar, checar se está tudo certo. Isso vai ser uma diferença exorbitante na tua carreira. E é simples.